Então, hoje são 28 de agosto, né, de 2018. A continuação da minha depressão. Da história da depressão. Depressão não é minha, depressão é aquilo que me impuseram e eu estou sendo obrigada a lidar com ela, né? Então, hoje eu gostaria de falar para as pessoas que vão um dia olhar esses vídeos, vão assistir, vão escutar o seguinte: ora, depressão já vem acontecendo desde muito tempo, sabe? Deixa eu ver se eu consigo me explicar, consigo me expressar. Antigamente, nós tínhamos boas escolas, excelentes escolas. Não sei exatamente qual era o governo da época e quem eram os mestres das escolas, mas, por exemplo, eu estudei num colégio público, estudei em colégios particulares e colégios públicos. Eu lembro que o Deodoro de Mendonça, nós tínhamos escolas, acho que o Brasil inteiro tinha, que era para as pessoas desenvolverem suas capacidades e não para bloquear a criança, o adolescente, o jovem, as pessoas, e tornarem as pessoas como são hoje, dependentes de pessoas que não estão nem aí para elas, não sabem se autocuidar. Bom, enfim, na escola nós tínhamos artes industriais. Ora, a gente aprendia, de certa forma, a desenvolver dons, capacidades. Na aula de artes industriais, às vezes a gente fazia um trabalhinho, tinha que levar um trabalhinho de carpintaria, é carpintaria que dizem, né? E aí, de couro, que às vezes aprendi a fazer um produto de couro, uma bolsa, alguma coisa. Entre outras coisas que faziam parte de trabalhos manuais e que tratavam com o desenvolvimento das capacidades humanas. Hoje em dia, então, gente, eu desenvolvi capacidades, sabe? Eu não tive a sorte, meu pai se preocupava demais em onde colocar a gente para estudar, eu e meus irmãos. O meu pai, ele se importava com nosso caráter e com o desenvolvimento saudável das nossas capacidades. Se preocupava muito com a nossa saúde. E olha que o meu pai, ele ralou, ele deu para nós aquilo que ele não teve. Os pais da agora querem dar para os seus filhos aquilo que eles tiveram. Agora, o que foi que eles tiveram? Eles tiveram casa, comida e roupa lavada, mas não tiveram educação. Muitos, não estou falando todos, né? Não se pode generalizar. Então, gente, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu conheço determinadas coisas, conheço assuntos. Então, na minha casa, eu uso as minhas capacidades para fazer e acontecer. Só que essa história de universidade, de faculdade, meteram na cabeça dos seres humanos que eles não são PN se eles não tiverem diploma. Ora, pessoal, seguinte, eu venho... sim, inclusive, ontem eu vi uma postagem, vem, Luga, olha o Luga aqui. Eu vi uma postagem de uma pessoa no Facebook falando a respeito de agora o Google aceita que as pessoas não tenham diploma, não sei o quê, porque não sei o que lá. Gente, eu venho há anos explicando para as pessoas que um diploma não garante o desempenho profissional e nem outro qualquer de ninguém. Ora, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que um pedaço de papel não é o que desenvolve um ser humano. O que desenvolve o ser humano é realmente cuidar de desenvolver as suas capacidades humanas, as nossas capacidades, que é o que eu venho dizendo nos meus vídeos, né? Inclusive, também, ontem, eu recebi, né, uma crítica, inclusive, ela pode ser considerada destrutiva se eu não tivesse personalidade, se eu não tivesse a autoestima que eu tenho e o conhecimento que eu tenho, eu iria considerar
uma crítica destrutiva, eu estaria agora meio destruída, né? Já estou em depressão, já estou com estresse, com os nervos abalados, mas felizmente eu tive a educação que muitos não têm e estão em cargos de poder querendo mandar. Ora, também disseram para mim que eu vi os teus vídeos no YouTube e eles me pareceram, eu achei, como foi? Parece uma criança e boba. Criança e boba. Utopia. É o que eu respondi. Criança, talvez. Meus vídeos, meus assuntos, eles levam o cunho da pureza de uma criança, sim, né? Mas uma criança inteligente que desenvolveu suas capacidades e uma criança madura. Aquela criança que a gente deve levar vida fora para o nosso desenvolvimento da vida adulta, onde essa criança é ela que junto com essa criança interior, que junto com o nosso adulto interior, devem caminhar juntos. Porque a criança responsável, a criança madura, ela dá vida, ela dá alegria, ela dá ânimo ao adulto interior que nós temos dentro da gente. E aquele adulto que nós levamos até a hora da morte, né? E com relação à postagem no Facebook a respeito de que agora o Google, ele aprova que não seja preciso de diploma, não sei o que. Olha, gente, eu fiquei muito tirada, irritada. Sabe por quê? Porque eu venho falando isso há anos e ninguém me dá bola, ninguém fala comigo. Sabe, é por isso que eu quero falar com o povo. Eu não quero falar com aqueles que entram nos meus espaços escondidos, que não mostram a sua cara. Por quê? Porque eles querem estudar as coisas para depois criticar. Ou aqueles que, por cima do muro, pegam determinados assuntos e depois eles vão dissertar de forma e soma errada por aí. Mas por que tudo isso acontece, gente? Por isso que eu estou dizendo para vocês. Eu sou da época em que as escolas, elas respeitavam os pais, respeitavam os nossos pais, independente de nossos pais terem problemas em casa, de serem separados ou não, existia todo um respeito em torno do que nós podemos chamar respeito. Então, o que acontece? Na medida em que, bora lá pra lá. Aqui, eu tenho que ir, mas eu tenho que, olha, meu cachorro aqui, olha, sabe? Tô andando por fazer as coisas, eu tô tentando ser mais livre, fazer as coisas, porque tô tentando, a gente faz como pode. Sim, então, as pessoas, as escolas, a área da educação e da saúde respeitavam. E tinham muitos profissionais realmente que estavam se desenvolvendo, né? As suas capacidades, a sua sensibilidade, o conhecimento, com humildade e com, que eu posso dizer, com aquela responsabilidade natural de quem ama, de ser humano, para levar o seu trabalho, o seu lado profissional, o seu lado humano, para a sua área de trabalho, claro, para a sua área de trabalho. E isso facilitava a evolução, né, dos processos de desenvolvimento da história da humanidade. Bloqueou, isso foi bloqueado. Por quê? Porque, gente, hoje, de repente, você vê que as pessoas não desenvolvem suas capacidades. Elas não desenvolvendo as suas capacidades, elas são bloqueadas. As crianças, os adolescentes, eles estão sendo bloqueados. Eles estão sendo desviados do seu desenvolvimento natural. Aí o que acontece? Essas crianças, esses adolescentes, eles crescem em tamanho, mas em capacidades não. E aí nós temos aí um cartel na área da educação. Um cartel que juntos eles trabalham
para meter na cabeça do jovem, do ser humano, tá? Do ser humano. E o ser humano, ele começa quando ele é bebê, quando ele está no ventre da gente, da mulher, da mãe. Então, ele começa aí. Então, meter na cabeça dos seres humanos que eles não são nada se eles não tiverem uma universidade. Vocês acham certo isso? Não, não está certo. Tem que tirar esses pseudos profissionais da área da educação e da saúde. Porque na saúde, nós vemos que tem gente morrendo. Nosso sistema sistema social, né? Sistema de saúde único, sei lá o quê. Não temos prevenção, né? Eu vou colocar, antes desse vídeo agora, o número 11, o anterior vai ser o número 11, eu vou colocar três vídeos que eu falo a respeito do que está se tornando a minha cidade, né? Farmácia, laboratórios, clínicas, hospitais, né? E o nosso povo está regredindo. As violências regredindo a barbárie, né? Causas animais, olha aqui, foi mordida por uma cachorrinha domesticada. Então, gente, tem que ter humildade para entender o seguinte: todos os seres vivos só estão aptos para viver em sociedade. O nosso trabalho começa dentro do nosso lar. Os pais precisam ser orientados, os pais precisam de ajuda para cuidar dos seus filhos. Não como os recursos humanos por aí estão fazendo, que não está deixando o pai dar uma palmada no filho. E um dia falaram isso para mim, quando meus filhos ainda eram menores. Que se desse uma palmada, o juiz vinha. Eu disse, quero ver qual é o juiz que vai tirar um filho meu, porque eu dei uma palmada. Porque tira dos pais. E depois esses juizezinhos, o que eles fazem? Eles vão passar a noite acordada, eles vão atrás dos filhos da gente, dos filhos de vocês. Eles vão atrás para saber com quem estão, o que estão fazendo, para onde vão, que horas vão voltar. Esses juízes, eles vão cuidar? Não. Para que tirar a autoridade dos pais? Tem que ajudar os pais. Enfim, o que eu estava querendo dizer desde o início, gente, é o seguinte. Mais um vídeo improvisado, porque hoje eu nem sabia direito. Eu queria ir para lá, para casa do meu filho, que eu queria ficar com o meu netinho, que quando meu filho está produzindo, ele está trabalhando, né? Eu fico com ele, a minha nora vai também produzir, vai para o trabalho, e eu fico só aqui com esse dedo do jeito que tá, né? Olha, eu já estou segurando aqui, já está cansando um pouco. E tem os meus animais também para tomar conta, né? Tem meu estado. Tudo é dificultado para o verdadeiro trabalhador. Para aquele que quer libertar o povo, para aquele que quer dizer para o povo que eles são superdotados. Para nós que queremos dizer para o povo que eles têm como não serem escravos dos sistemas e nem das pessoas que se acham umas melhores que as outras. Que eles não têm por que ser, sabe, escravos daqueles que têm um pouquinho mais de recursos, ou seja, os falsos ricos. Vocês sabem que são os falsos ricos, né? Os falsos ricos são aqueles que conseguem dinheiro, mas não têm educação nenhuma. Então, gente, eu quero dizer isso. A minha depressão também é muito, em consequência, é uma somatória, né? Por quê? Porque eu desenvolvi capacidade. Então, eu não tenho certeza que eu não sou um pedaço de papel. Eu sou um ser humano formado de carne e osso, eu sou um organismo formado. Eu sou, como vocês, a máquina mais importante criada pelo Criador. Então, gente, olha, deixa eu falar pra vocês. Quem tá em depressão, quem tá sentindo suas forças, quem tá faltarem, quem tá sentindo, assim, uma tristeza, meio que não sabe do que se trata, ou quem está sentindo revolta, ou quem está sentindo aborrecimento, irritação, quem está se sentindo injustiçado. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, nós nascemos perfeitos. Então, nós temos no nosso fórum íntimo o senso de justiça, né? Que tudo aquilo que agride a nossa natureza criada pelo Criador perfeito,
ela causa uma reação em nós, no nosso organismo, né? E o que acontece? Seres humanos, como na época de antigamente, não estão desenvolvendo suas capacidades. Continua aquela xaropada de antigamente que hoje os falsos ricos, né, em pequena, média ou grande proporção, tem muitos achando que os seus filhos são melhores do que os filhos dos outros, não interessa, né? E nesse inteirinho, metem na cabeça desses jovens e adolescentes esse sistema que formou um cartel que o jovem, o ser humano, não se acha mais importante por ser um ser humano, por fazer parte da sua família, por estar vivo. Não importa se o seu pai, a sua mãe são seres humanos maravilhosos ou são seres humanos que já fazem parte daqueles que foram desviados de não desenvolver as suas capacidades, né? Não importa. O que importa é o seguinte: se os seus pais são maravilhosos, procurem dar valor para os seus pais, né? Se os seus pais não são maravilhosos, procurem ser humildes e entender por que isso aconteceu. E superar, buscar respostas, buscar a origem do problema. E nunca descartar as pessoas como se elas fossem lixo. Sabe por quê? Porque o lixo está sendo essas pessoas que estão ensinando coisas erradas para os seres humanos, ensinando que o ser humano é nada, ensinando que... E outra coisa, cuidado com as matérias do currículo que fazem parte da escola fundamental até as universidades, curso superior e até pós-graduações. Cuidado! Quantos de vocês que já foram para a universidade ou conhecem a história da nossa educação no Brasil, quantos de vocês aprendem em universidade a cuidar de si próprios e a cuidar do seu dia a dia, da sua família realmente? Quantos? Me expliquem, me digam, me informem, porque esse índice eu já estudei, entendeu? E analisando junto com o Richard, um estrangeiro aí, que também chegou nesse ponto que eu cheguei, e ele saiu da universidade e foi tentar criar cursos, como eu tenho tentado, para ajudar a população, para ajudar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes a realmente a se tornarem gente e não escória do mundo. E não aqueles que são usados por uma minoria, porque tem aquele apresentador que vai ajudar o pobrezinho, o coitadinho. Ele está ajudando a audiência do programa dele. Muitos são bacanas, sim. Mas por que eles não querem participar de um projeto de edificação global? Para usar um tiquinho do seu tempo, da sua fama, para fazer o que precisa realmente ser feito, né? Então, gente, olha, eu tô parecendo assim que eu tô ótima. Não tô. Eu tô no calor ainda de falar para vocês. Eu tô no calor de buscar pessoas realmente que queiram entender o que pode e deve ser feito para que a gente possa estar vivendo um paraíso aqui na Terra. Não deixe ninguém dizer que você é nada. E também não deixe ninguém dizer que você está preparado para fazer aquilo que você não está preparado. Você tem que se sentir, você tem que se saber. Você tem que ir dentro de você. O que importa para nós, mães de verdade, eu tenho certeza para os pais também de verdade, é que os nossos filhos sejam gente, pessoas de bem, pessoas do bem, que se auto-amem e que saibam o que é verdadeiramente um amor. Porque aí eles vão saber como buscar suas melhoras de várias formas e somas, sem que ninguém seja prejudicado, nem eles próprios e nem ninguém. Vou continuar. Não esqueçam de ver os vídeos anteriores, que eu vou colocar 3 videozinhos de menos de 1 minuto, tá? A gente continua. Obrigada, gente. Eu sei que muita gente pode ser ajudada. Depressão, estresse, nervos abalados, nós podemos vencê-los. Vencer tudo isso.